Olá, esse é mais um vídeo do Guia de Worldbuilding e hoje vou falar de algo essencial no Worldbuilding e em narrativas em geral, que é a coerência interna, a verossimilhança. Você já ouviu alguém falar algo do tipo: "Ah, mas a história tem dragão, não precisa fazer sentido", ou "Ah, o personagem faz mágica, não importa como ele sobreviveu". Nessas situações nós sabemos do absurdo dessas afirmações, ou pelo menos é isso que eu espero dos inscritos desse canal. Um erro comum de algumas pessoas é achar que porque a história tem elementos fantásticos, ela não é realista e não precisa ter coerência. Vocês já devem ter ouvido falar em suspensão de descrença, que é quando o leitor ou o espectador aceita o que é apresentado na ficção, mesmo que se tratem de coisas fantásticas ou absurdas, conseguindo apreciar a obra mesmo que algo não faça tanto sentido. Por exemplo, o Thanos e os outros alienígenas da Marvel falarem inglês. Nós ignoramos as contradições desses detalhes e nos divertimos com o entretenimento sem questionar. Mas até onde vai a suspensão de descrença? Até que ponto devemos aceitar? Eu não sou o Superman, sou só o repórter amigável Clark Kent. Todo mundo sabe que o Super-Homem é um ser poderoso que pode voar. Afinal, ele é de outro planeta. O que realmente incomoda e desperta a descrença é ninguém reconhecer que o Clark Kent é o Super-Homem, só porque ele está usando óculos. Os habitantes de Metrópolis são pessoas normais, portanto com a capacidade de reconhecer o rosto de um homem que está sempre nos jornais. Sei lá, eu acho que não tem nada a ver. Clark, Superman. Clark, Superman. A suspensão de descrença nos permite apreciar a história mesmo assim. E até aí tudo bem, porque é normal dentro das histórias do herói que ninguém o reconheça. Porém, se alguns civis perceberem que o Clark é o Super-Homem, e em alguma cena seguinte a Lois não perceber isso, a história não estaria sendo consistente, estaria quebrando o que ela mesma estabeleceu, ou seja, seria inverossímil. O que é a verossimilhança? A verossimilhança externa é quando algo apresentado na ficção é possível ou provável em comparação com a realidade. As chamadas histórias realistas. Há uma quebra na verossimilhança externa em narrativas com dragões, pois até onde sabemos eles não existem na vida real. Mas esse vídeo se trata principalmente da verossimilhança interna, que é a coerência dentro de uma obra, o que pode e o que não pode acontecer de acordo com as regras já estabelecidas nela. Senhor dos Anéis e Game of Thrones possuem dragões como personagens, e isso é verossímil, porque nesses mundos existem essas criaturas aladas. Se o Bilbo conversa com o Smaug, nós não estranhamos, pois os dragões do Tolkien falam e têm outras características humanas. Mas se o Drogon da Daenerys começasse a falar, nos pareceria absurdo, porque já foi estabelecido que nesse mundo os dragões são feras sem a capacidade de falar. Uma cena assim seria inverossímil. E também seria se a Daenerys pegasse um ônibus para ir à escola. Mesmo sendo algo completamente comum na vida real, essas coisas não existem lá. Apesar de eu ter gostado bastante da série The Witcher da Netflix, uma inconsistência me incomodou. Em Aretusa, que é uma escola de magia, a personagem Yennefer aprende que os feitiços precisam de sacrifícios. Isso é demonstrado quando as alunas têm de levitar uma pedra utilizando a vida de uma flor. Porém, depois essa regra é ignorada e todos os feiticeiros realizam suas magias sem nenhum tipo de sacrifício. Ainda não li os livros e conheço um pouco dos games, mas se não me engano é algo inventado para a série. A versão dos bruxos é diferente. Não me force a te mostrar. Eu imagino que a intenção foi demonstrar que a feitiçaria tem um custo, levando em consideração que isso faria parte do arco narrativo da personagem mais pra frente. Mas se eles inventam uma regra, deveriam arcar com as consequências de mantê-la. Se você cria leis no seu universo e depois esquece e as coisas acontecem do nada, isso não é world building, porque não está construindo, só está jogando elementos aleatórios em uma história. Eu falei um pouco sobre coerência interna no meu vídeo A Terra-média Plana, o link tá no card e na descrição. Vou repetir algo que eu disse lá. Não se limite pelas regras da nossa realidade, mas seja coerente com as regras e com o tom da história e do mundo que está construindo. Então, não importa que se a sua história tenha as coisas mais absurdas e malucas, desde que seja fiel a ela mesma e considere tudo o que foi construído. Não fazer isso é até um desrespeito com o leitor ou o espectador. Imagine você investindo seu tempo em aprender sobre um mundo fictício, todas as regras e particularidades, entender como tudo funciona, para então essas regras serem quebradas ou ignoradas no meio da história. Como você se sentiria?
Gostando ou não da escrita do George Martin, não dá para negar que ele é muito bom em manter a coerência interna em sua obra. Por isso, os fãs, desde as primeiras temporadas da série de TV, reclamaram sobre o que a maioria do público considera irrelevante, porque Game of Thrones ignorava bastante a verossimilhança interna. E não estou falando em relação aos livros, mas considerando só o que foi apresentado na própria série. Isso chegou a níveis absurdos na 7ª temporada, quando um dos episódios gerou discussão na internet. Na tal missão para lá da muralha, um grupo de personagens vai buscar um zumbi para provar a existência dos caminhantes brancos. Depois de muitas conveniências de roteiro, um dos personagens sai correndo na neve todo o caminho de volta ao castelo, para então mandar um corvo para Daenerys, que está lá em Pedra do Dragão, que então pegaria o seu dragão e voaria para a muralha e salvaria o grupo pseudo-suicida. Isso de fato acontece, enquanto o grupo está ilhado e cercado por um exército de zumbis. Ei, roteirinho fraco, né, gente? Anoitece e volta a clarear, e a edição da série dá a entender que se passa um dia, talvez um pouco mais. Fãs chegaram a fazer cálculos e estimaram pelo menos 4 dias para que toda essa distância pudesse ser percorrida. A espera do grupo cercado de zumbis não pareceu nem um pouco perto disso. Agora você pode estar pensando que eu estou exagerando e que esse é o momento para se usar a suspensão de descrença. Para mim, o episódio extrapola muito a suspensão de descrença, pela quebra da coerência interna, a verossimilhança. Muitas cenas de viagens foram mostradas antes na série. As distâncias e o tempo de percorrê-las influenciavam o enredo. Lady Arryn died 3 days ago. O próprio mapa aparece na abertura. É até normal não se importar com esses detalhes, mas eu estou dando um exemplo de uma fantasia inverossímil. Não porque tem dragões, mas porque não é fiel a si mesma. No livro History, Robert McKee diz o seguinte: cada mundo fictício cria uma cosmologia única e forma suas próprias regras de como e por que as coisas acontecem dentro dele. Não importa o quão realista ou bizarro o contexto. Depois que seus princípios causais foram estabelecidos, não podem mudar. Tendo inventado essas restrições, você está preso a um contrato que deve honrar, porque assim que o público compreende as leis da sua realidade, se sente violado se você quebrá-las e rejeita seu trabalho como ilógico ou inconvincente. Estou deixando na tela o trecho completo, se você quiser ler é só pausar o vídeo. A verossimilhança não remete apenas aos elementos mais físicos e regras do world building. Ela também precisa ser mantida no enredo e nos personagens. Uma coisa que sempre me faz desanimar em uma narrativa são personagens inconsistentes, que não agem como eles mesmos. Isso também aconteceu nas últimas temporadas de Game of Thrones. Um exemplo é Jaime Lannister. Na 3ª temporada tem uma ótima cena em que ele confessa que matou o Rei Louco e quebrou seus votos da Guarda Real porque o rei queria queimar a cidade inteira viva. Ele desgraçou o seu nome para sempre para salvar milhares de vidas inocentes. Thousands of men, women and children burned alive. Would you have done it? Would you have kept your oath then? E na última temporada, ele simplesmente diz isso. To be honest, I never really cared much for them. Innocent or otherwise. Ele não tem nenhum motivo para estar falando da boca para fora, e a série também dá a entender que é um diálogo sincero entre dois irmãos. Esse é um erro ainda mais grave do que só a incoerência interna. Ele afeta o arco do personagem e joga no lixo a trajetória construída. Então lembre-se que a verossimilhança engloba todos os elementos de uma história, inclusive os personagens. Será que eu fui um pouco dramática nesse vídeo? Me diz aí nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Ajude o canal se inscrevendo, curtindo o vídeo e compartilhando ele por aí. E manda para aquela pessoa que diz que história com dragão não precisa fazer sentido. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.